Bom dia, pessoal. Vamos fazer a correção da nossa avaliação de redação, né? Então, rapidinho aqui, vocês lembram que a gente viu o ponto de vista, características sobre a crônica, elementos de enunciação. Então, a nossa prova versou sobre isso e eu vou tentar aqui corrigir e tirar algumas dúvidas, tá bom? Espero que vocês estejam bem. Já em férias, né? Vai dar tudo certo. Na primeira questão, a gente pediu que vocês lessem o texto, né? Mas lembrem-se, sempre que você pega uma questão, a primeira coisa que você faz é ler o enunciado, tá bom? E aí a primeira coisa que você faz é ler o enunciado, ler as questões, só depois você vai ler o texto. Por quê? Porque a gente fica com o texto, lendo o texto com o olhar direcionado já para o que a questão pede. E aí não perde tempo, né? Quando você for fazer uma prova, por exemplo, como o Enem, que são muitas questões, você precisa já ter treinado essa técnica. Bom, vamos ler o enunciado. O poema de Mia Couto reflete a visão de um eu lírico que repensa seus momentos de vida. Quem é o eu lírico, pessoal? É a voz do poema, né? É a pessoa que fala no poema. Não importa se ela é mulher, se é menina, se é criança, se é menino, se é homem, se é velhinho. Não importa. É a voz que fala no poema. Esse é o eu lírico, tá bom? Então, ele diz que o eu lírico repensa os seus momentos de vida. Observando o ponto de vista do enunciador, podemos dizer que quem é o enunciador aqui? O eu lírico. Vamos lembrar que o enunciador é quem fala, quem transmite, certo? E o enunciatário é quem recebe, para quem foi escrito, beleza? Então, vamos ler o poema. Quando quis ser fruto, fui fome, mas não mais do que a areia de um chão sensível. Quando sonhei ser pano, fui agulha e morri no sono do gesto de enrolar o fio. Quando aprendi a ser poente, já não havia céu. Quando quis anoitecer, tudo era luz. E assim me condeno, em livre vício. No mais derradeiro, eu só vislumbro o início. Então, observando o ponto de vista do enunciador, podemos dizer que ele é o quê? Um ponto de vista interno, pois reflete a visão do enunciatário do poema. Vamos lá, o ponto de vista interno é pensando no enunciador, de onde o enunciador está falando, né? Então, nós temos aqui um enunciador em primeira pessoa do singular, eu. Quando eu quis ser fruto, eu fui fome, né? Então, esse ponto de vista ele é interno, porque ele é do enunciador, de quem está falando. Mas ele reflete a visão do enunciatário do poema? Não, ele reflete a visão do enunciador. Então, já que na primeira a gente já pode procurar a questão correta, né? A opção correta. Ele é externo? Não, eu acabei de confirmar que ele é interno. Ele é interno, pois reflete a visão do enunciador, de quem fala, né? Então, aqui é a C. Ele não é interno e externo, e ele não é externo, certo? Então, é um ponto de vista interno, porque reflete a visão do enunciador. Quando eu aprendi a ser poente, já não havia céu, certo? Então, é a visão do enunciador que está sendo colocada aqui. Na 2, a gente tem, né, o enunciado e um texto, que é uma crônica. O enredo gira em torno dos fatos narrados. A crônica apresentada abaixo, através do seu enredo, leva o leitor. Então, ele quer saber sobre as características da crônica, do que fala o enredo, né? Então, a gente vai ler o texto, porque para entender o enunciado, para entender o enredo, a gente precisa entender o texto. Vamos lá? Nike destrói 45 mil pares de tênis pirateados.
A Glória do Falso, do Moacir Sclia. A crônica começa assim. Prezados senhores, uns amigos me falaram que os senhores estão para destruir 45 mil pares de tênis falsificados com a marca Nike e que, para esse fim, uma máquina especial já teria sido adquirida. A razão desta cartinha é um pedido muito urgente. Aí você pode me perguntar, mas eles não dizem que é uma crônica? Quando ele utiliza o termo cartinha, ele está aqui sendo irônico, certo? O texto é uma crônica. Ele usou o termo cartinha para ser irônico. Vamos ver o que é que ele está pedindo, né? Por favor, reservem um único par desses tênis que serão destruídos para este que vos escreve. Este pedido é motivado por duas razões. Em primeiro lugar, sou um grande admirador da marca Nike, mesmo falsificada. Aliás, estive olhando os tênis pirateados e devo confessar que não vi grande diferença deles para os verdadeiros. Em segundo lugar, e isto é o mais importante, então esse aqui é o que vai nos dar a chave para a questão. Em segundo lugar, e isto é o mais importante, sou pobre e ignorante. Quem está escrevendo esta carta para mim é um vizinho, homem bondoso. Ele vai, inclusive, colocá-la no correio, porque não tenho dinheiro para o selo, nem dinheiro para o selo, nem para outra coisa. Sou pobre como um rato, mas a pobreza não me impede de sonhar, e eu sempre sonhei com um tênis Nike. Os senhores não têm ideia de como isso será importante para mim. Meus amigos, por exemplo, vão me olhar de outra maneira se eu aparecer de Nike. Eu direi naturalmente que foi presente, não quero que pensem que andei roubando. Mas sei que a admiração deles não diminuirá, afinal. Não diminuirá. Afinal, quem pode receber um Nike de presente pode receber muitas outras coisas. Verão que não sou o coitado que pareço. Mandem-me, por favor, um tênis. Pode ser tamanho grande, embora eu tenha pé pequeno. Não me desagradaria nada fingir que tenho pé grande. Dá à pessoa uma certa importância. E depois, quanto maior o tênis, mais visível ele é. E como diz o meu vizinho aqui, visibilidade é tudo na vida. Então, em torno de que gira o enredo? O que fala o enredo? Fala de um homem pobre, que nem sabe escrever, que não tem dinheiro para colocar uma carta no correio, né? E escreve, fica sabendo que a empresa Nike vai destruir 45 mil pares de tênis falsificados. E ele disse, me dê um, foi sempre meu sonho, mas eu não posso comprar porque é muito caro, né? Eu vou ter outro tipo de respeito, né? Eu vou ter visibilidade. Então, do que ele está falando aqui? Ele está falando que reconhecer a pirataria é crime? Ele está falando que imagina-se um mundo perfeito onde todos têm suas necessidades supridas? Ele, né, está falando que o texto leva o leitor a perceber que existem muitas desigualdades entre as pessoas em nossa sociedade. Ele fala de desigualdade aqui, não fala? Ele tenta identificar o crime de falsificação como passível de perdão ou ele afasta o desejo de marcas porque o preço não agrada ao consumidor? Muito claro aqui, né? É a questão da desigualdade social, tá bom? Na 3 é um anúncio publicitário e ele diz assim, ó, a leitura atenta do texto nos leva a perceber os elementos envolvidos no processo da enunciação. Vamos lembrar quais são os processos? O enunciador, o enunciatário, né? A situação, que é onde ele faz, como ele faz, certo? O local de onde ele faz, isso que a gente chama de contexto, certo? E a enunciação, que é a situação da mensagem, né? Então, ele quer saber, o termo oi está voltado diretamente ao enunciador, a quem transmite a mensagem, ao enunciatário, a quem recebe a mensagem, no caso nós, ao enunciado, que é o texto em si, a enunciação ou ao ato de enunciar. Quando ele diz, ó, a Oi chegou a São Paulo,
Dia 24, coloque seu Oi Chip no aparelho desbloqueado e fale de graça por 3 meses. Quem é que produziu? Quem é que enviou essa mensagem? Quem está enviando essa mensagem? Né? É a empresa Oi. Então, o termo Oi, ele está diretamente ligado ao enunciador, não é? A quem transmite, a quem faz a mensagem, tá certo? Então, essa é a diferença. Na 4, a gente tem um texto que a gente já viu em sala, né? Numa das aulas, por coincidência, eu utilizei esse texto para a gente falar sobre a crônica. Vocês lembram? Aquele texto em que o homem, né, vai para uma festa de aniversário com sua esposa e lá o marido da aniversariante começa a elogiar demais e tal, e aí a mulher diz assim, ó, isso aí tem coisa. Quando o marido começa a elogiar demais a esposa na frente dos outros, é porque ele está aprontando, né? E aí a crônica traz um assunto de fácil compreensão para o leitor. Esse gênero textual apresenta características gerais como poucos personagens, possui linguagem simples, né? Uma crítica, é uma narrativa curta, tem tempo e espaço, pode ser de caráter irônico e sarcástico também. Essas são algumas características da crônica. Além de todas essas citadas, a crônica também apresenta uma característica muito importante, que é o fato de uma questão como essa, pessoal, você não precisa ir no texto para ler. Se você sabe o que é uma crônica, se você sabe como ela se manifesta, quais são as características dela, você não vai precisar ler o texto, porque aqui no enunciado já diz algumas características, né? Já diz ó, que a crônica tem poucos personagens, possui linguagem simples, pode trazer uma crítica, é uma narrativa curta, tem o tempo, o espaço, pode ser irônico, pode ser sarcástico, né? Então, aqui uma crônica de humor como é essa, certo? O que está faltando para eu identificar que é uma crônica? Porque o conto também pode ser assim. Mas qual é a diferença do conto e da crônica? Né? Tá sempre falando da vida dos outros, relatar sobre os tipos de relacionamentos, narrar situações dos cotidianos das pessoas, tratar de como os casais mantêm suas amizades ou ser a exclusividade em assuntos de traição. A única característica da crônica que não foi colocada aqui é que ela narra situações do cotidiano. Então, a diferença básica entre conto e crônica é que a crônica fala de algo do dia a dia, algo que acontece todos os dias, que está ali, né, envolvendo a gente, como traição, certo? Que é o assunto dessa crônica aqui do Luiz Fernando Veríssimo. Tá bom? Então, é a C também. E a última é a do contínuo curricular, que a gente viu que vocês chegaram no primeiro ano sem saber muito bem identificar o gênero textual. Então, de cara, assim, quando você olha para esse gênero textual, não precisa nem ler, né? Ele pergunta, a partir da leitura do texto, podemos afirmar que se trata de... Mas eu não vou nem ler, certo? O que é isso aqui? É uma charge? É uma tirinha? É um poema? É um poema, pessoal? Não, né? O poema, ele tem estrofes, ele tem verso, ele pode ou não ter rima, mas ele tem estrofe e tem verso, não é? Então, não é um poema. Ele é um meme? Ah, tem uma linguagem nova aí na internet que é o meme, né? Isso aqui parece um meme? Ou ele é uma notícia? Ele é uma notícia? Não é notícia. Então, a gente descarta aqui de cara C e A, E, beleza? A charge, ela é também com elementos visuais, não verbais, mas normalmente ela se apresenta em um quadrinho, certo? Então, a charge tem ali, tem um quadrinho, tem uma frase de efeito e ponto. O meme, ele é novo também, mas aí ele pega uma imagem, né, de algo que aconteceu, de um filme, de uma pintura, e ele faz, né, ou de uma frase que foi dita, certo? E ele faz uma ironiazinha em cima disso,
Então, também não é o mesmo. O que nos resta? Uma tirinha. Sem ler aqui, né? Você pode dizer, Elisa, mas eu fui pelo que estava colocado dentro dos quadrinhos. Mas sem ler o texto, a gente já identifica que é uma tirinha, certo? Questão facílima, dei 2 pontos de graça e muitos não receberam, né? A tirinha diz assim, ó, é fundamental que o chargista informe-se para fazer seu trabalho. Mas ela não está falando de chargista, mas é uma tirinha. Se fosse uma charge, só seria um quadrinho, entenderam? Por isso, lemos as notícias e escolhemos um assunto polêmico para ser abordado. Difícil é escolher entre tantos bons assuntos, né? Tanta coisa que sai por aí, certo? Então, não é uma charge, é uma tirinha, ok? Então, é isso, pessoal. Eu vou mostrar como vocês fazem a intervenção, certo? Bem simples. Vou mostrar aqui a intervenção de redação. O que vocês vão fazer? Vão identificar o gênero textual, porque muitos erraram lá. Eu tenho 3 quadrinhos aqui. Uma historinha em 3 quadrinhos. Como é que eu chamo? Eu chamo de poema? Poema tem versos e tem estrofes, não é poema, né? De que eu chamo? De novela, de canção, de anúncio ou de tirinha? Acabei de explicar. São elementos da enunciação. Aí você vai clicar quantos elementos forem necessários. O enunciador é elemento da enunciação, o enunciatário é elemento da enunciação, então marca. A situação é elemento da enunciação, então marca. A ficção é elemento da enunciação? Se for, você marca, se não for, não marca, ok? O discurso é, se for, você marca, se não, você não marca. São 3 que estão aqui, você vai marcar 3. Podemos classificar o narrador do texto como? Você vai ler o texto e vai dizer se esse narrador é personagem, quando ele está dentro da história, quando ele se insere na história, quando ele é um personagem da história, normalmente aparece aí em primeira pessoa eu, certo? Ele é narrador observador, como se ele estivesse na janela observando tudo acontecendo e dizendo, ó, ele fez isso e aquilo. É narrador observador ou ele é narrador onisciente, que além de observar, ele conhece os pensamentos da personagem, certo? Marca só um. Qual é o gênero textual aqui? Outra coisa de gênero. Nós temos aqui, né, uma imagem. Que gênero textual é esse? É um anúncio? É uma tirinha? É uma propaganda? É um convite ou é um romance? Isso aqui é um romance? Não, né? No texto abaixo, o termo você pode ser considerado como. Escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio, você coloca as ideias, né? Do Pablo Neruda. Quem é você aqui? Ele é o enunciador, quem transmite a mensagem, ele é o enunciatário, para quem a mensagem está sendo direcionada. É a enunciação ou é a situação? Ó, notem que isso aqui responde essa aqui, né? Viu como eu sou boazinha? Prestem atenção e respondam direito, certo? O trecho Santo Anjo, o que vendes, pode ser classificado como? Então, você vai ler isso aqui, vai ler essa historinha e vai dizer qual é o tipo de discurso aqui. Ele é discurso direto ou é discurso indireto? Vamos lá. Santo Anjo, o que vendes? Basta ler isso aqui, ó. Maravilhado perguntou-lhe, Santo Anjo, o que vendes? Você tem aqui os elementos da fala, você tem os elementos o verbo, os 2 pontos, o travessão. O discurso que contém os elementos da fala tão claramente, ele é direto ou ele é indireto? Certo? Vai só responder isso e enviar. E aí, daqui a pouco, eu já vejo as notinhas de vocês. Tá bom? Beijos, boas férias e até agosto, se Deus quiser. Qualquer coisa, chama no zap, tá?